Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos mais uma vez aqui para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Hoje estaremos falando sobre: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Encontramos isso em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Muitos homens acham que estão salvos por cumprirem rigorosamente as leis dos homens, que são efêmeras, passageiras, mas, como disse Jesus, temos que exceder as leis dos homens para vivenciarmos as leis divinas, que são eternas e justas. A legislação humana vem se aprimorando e um dia chegará à perfeição quando o seu código for regido pelas leis do amor contidas no Evangelho. Temos duas leis, aí em análise. As leis divinas, que são essas das quais Jesus sempre enfatiza, e as leis civis, que são as leis dos homens, que são passageiras, adequadas a um período de vivência da humanidade. Sempre que estamos nos referindo a Jesus, estamos falando das leis morais, porque essas são realmente as que importam, e são aquelas leis que precisam ser cumpridas, atendidas pela humanidade, a fim de que consigamos viver num mundo de paz, de harmonia, de igualdade. Só quando essas leis realmente estiverem estabelecidas na Terra, a Terra será um mundo melhor. Vamos procurar entender essa passagem. Primeiro, Jesus fala dos escribas, que eram mestres da lei, copiavam as escrituras, os contratos legais e os registros civis. Eram diplomatas e emissários do governo. Eram considerados autoridades religiosas. Os escribas eram aqueles responsáveis por transcrever os ensinamentos, de fazerem esse contato com o governo. Nós não podemos esquecer que vivíamos na época um Estado romano, e os escribas eram os representantes do judaísmo diante do governo que estava lá comandando aquela época. Eram as autoridades religiosas, eram os que detinham o poder da religião na época. Eles copiavam, eram os copistas, eles copiavam as escrituras, eram os únicos autorizados a fazer isso. Os contratos legais e os registros civis eram o que nós hoje temos nos cartórios, que fazem as anotações, que fazem os registros. Eles faziam esse mesmo papel na época, só que com um cunho religioso. Hoje nós temos os cartórios civis aí que fazem as anotações de tantas coisas, de escrituras, de casamento, de nascimento. E eles faziam, na época, esse tipo de trabalho, e principalmente o trabalho das escrituras, que era um trabalho religioso. Temos também os fariseus. Geralmente vinham do povo comum. Eram zelosos da fé ortodoxa. Mas gradualmente eles foram passando da fé para uma religião constituída de formalidades e cerimônias, pois davam exagerada importância às leis que não se encontravam no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é repleto de leis. Só para vocês verem, nós temos 613 mandamentos ao todo no Velho Testamento, no Antigo Testamento. 365 são mandamentos negativos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E temos 248 positivos. São os que indicam de que maneira o homem deve agir. Um proíbe e o outro indica a maneira de agir. Alguns desses fariseus ensinavam que a lavagem das mãos e outros objetos pequenos era a medida mais importante. A gente lembra daquela passagem de Jesus, quando eles falam que
os discípulos de Jesus, os fariseus, falam para Jesus que os discípulos dele não cumpriam a lei porque não lavavam as mãos antes de comer. O lavar as mãos antes de comer é uma atitude, é uma determinação higiênica para evitar contaminações, para evitar doenças. Mas não podemos olhar para essa indicação como com caráter religioso. Isso era o que eles usavam. Alguns achavam isso a mais importante das leis. Você vê, temos o amor, temos tantas coisas, não matarás, não cobiçarás, tantas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. E eles consideravam lavar as mãos a coisa mais importante, um ato externo, e não buscavam priorizar aquelas transformações internas. Outros ensinavam que a omissão dessa lavagem era um pecado tão grave quanto o homicídio. Você vê a que ponto chegava a visão dos fariseus, de achar que deixar de lavar as mãos e cometer um homicídio se equivaliam, e muitas vezes o deixar de lavar as mãos era mais grave do que cometer um homicídio. A banalidade da morte para eles não tinha tanta importância, não se prendiam tanto nisso, colocavam como sendo o lavar as mãos a coisa mais importante. Segundo Joséfo, que é um historiador judeu da época, havia mais de 6.000 deles nos dias de Jesus. Havia mais de 6.000 fariseus. Olha a quantidade de fariseus que nós tínhamos na época. Mais de 6.000. E exerciam um grande poder sobre o povo. O Joséfo fala isso. Era uma quantidade muito grande e eles tinham um poder muito grande sobre o povo. E eram totalmente distorcidos. Porque eles passaram, eles eram zelosos da fé, aquela pessoa que cuidava da fé, que orientava o povo no que diz respeito à fé, e ficavam lá como orientadores e como fiscais, né, exigindo que as pessoas seguissem as determinações da religião, que eram as leis morais. Aí foram pouco a pouco mudando essa maneira de entender e levando o pensamento principal para as atitudes externas, distorcendo totalmente a visão da moralidade religiosa da época. E aí começa o problema. Como nós, nos nossos tempos atuais, encontramos muitas coisas desse tipo. A gente encontra muitas vezes, hoje, algumas religiões, que estar na religião está salvo, levantar a mão para Jesus está salvo, independente da atitude moral do dia a dia. E nós espíritas, muitos acham que porque estão dentro da casa espírita, contribuindo com algum trabalho de caridade, estão no mundo regenerado. E já arrumaram um quartinho no nosso lar. E a gente sabe que não é bem assim. Não é o caminho, é a caminhada. De que maneira eu estou me comportando diante da vida, diante das atribulações, diante das dificuldades. De que maneira eu estou lidando com o meu próximo. Isso é que vai dizer em que condições eu estou. Isso é que vai dizer. Agora vamos buscar cada pedacinho desse versículo para a gente entender. Vossa justiça. A justiça ensinada por Cristo está em conformidade com a vontade de Deus. A justiça de Jesus é a justiça divina. É 100% em conformidade com as leis divinas e com o que Deus determina. Então a verdadeira piedade lhes elevará os pensamentos e enobrecerá a vida. Aquele que realmente cumprir essa vontade de viver a justiça, estará elevando seus pensamentos, vai estar enobrecendo a sua própria vida. Devemos ter em conta que Jesus se dirigia aos seus discípulos e ao povo em geral. Jesus falava não especialmente para os escribas, para os fariseus, para o judaísmo, a cúpula do judaísmo. Não, Jesus estava muito preocupado com o povo, com os excluídos, com os sofredores, que aqueles que tinham o coração aberto para compreender a boa nova que estava chegando. Ele expõe, numa linguagem inconfundível, a excelsa norma moral e ética que deveria ser seguida por aqueles que sonhassem com o reino dos céus. Jesus dita lá, através dos seus discursos, e deixa registrado nos evangelhos, uma norma de
bem proceder, que era uma norma moral e uma norma ética. E aqueles que seguissem essa ética conquistaria o reino dos céus dentro do próprio coração. É muito interessante, é muito profundo a gente observar Jesus separando claramente, inconfundivelmente, as leis divinas das leis dos homens. As leis dos homens tinham uma importância muito maior naquela época. E Jesus começa a transformar isso, mostrando para os indivíduos que as leis divinas teriam que estar em primeiro lugar, como hoje temos que entender e vivenciar isso. E a segunda frase, não exceder. São as palavras-chave desse versículo. Não ser maior. Ele fala, né, que a vossa justiça, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, precisamos ter uma justiça maior do que aquela, porque aquela justiça é uma justiça totalmente distorcida. A justiça dos cristãos deve ultrapassar a dos escribas, expositores oficiais da lei, e dos fariseus que se orgulhavam de ser mais piedosos que os demais. Observem isso. Nós temos que estar além deles. Jesus diz para o povo que o ouvia que temos que ir além dos escribas e fariseus. Temos que ter uma justiça maior do que a deles, porque a deles era uma justiça distorcida. E era o momento revolucionário da história, aonde Jesus vinha dar cumprimento às verdadeiras leis. Onde Jesus vinha mostrar ao homem que o caminho através das leis divinas é o que levam à felicidade, às conquistas morais, às conquistas espirituais. Era esse o caminho. É esse que nós devemos estar atentos. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. A justiça dos escribas e fariseus consistiam em prestar uma obediência externa às leis. Era isso. Era seguir as leis. Não trabalhar no sábado, não fazer qualquer coisa ao sábado, lavar as mãos. E tantas outras que eram leis estabelecidas. A gente não pode esquecer de uma das leis dele de apedrejar a mulher adúltera. Jesus foi revogando todas essas leis, mostrando aonde havia a importância maior. Ele foi tocar o coração dos homens. Ele foi mostrar a necessidade da reforma íntima, da busca, da compreensão das leis que regem o nosso universo. Jesus, podemos dizer, era o indivíduo que tinha a compreensão total dessas leis. Nós ainda estamos engatinhando na compreensão e, pior ainda, a vivência dessas leis. E ele vem mostrar, ele vem vivenciar para nós cada uma dessas leis. Para quê? Para dizer, é possível sim. E preparou um grupo, que nós temos os apóstolos, 70. Vamos falar dos 12, 70. Que eram os mais próximos, né? Jesus prepara-os para que eles saiam pelo mundo, mostrando na prática a vivência dessa boa nova, a vivência das leis divinas. Essa é a grande transformação. A fim de compensar as más ações, os escritos rabinos prescreviam um sistema de justiça por obras, por meio do qual uma pessoa podia ganhar suficientes méritos para superar o balanço desfavorável de sua conta. Criaram algumas obras, alguns ritos. Porque obra para os judeus eram alguns ritos. Não é que nem Jesus fala, a cada um será dado segundo as suas obras, as suas realizações. Não era com esse cunho, era um cunho diferente. Eram ritos estabelecidos que davam mérito ao indivíduo. Ritos externos,
que não transformava o indivíduo como nada. Orar em praça pública, lavar as mãos e outras coisas que eram estabelecidas que não faziam nada porque eram automáticas, não mexiam com o interior do indivíduo. Muitos fariseus criam que seu sistema de justiça por obras era um passaporte seguro para o céu. Criaram toda uma rede de obras estabelecidas que levariam o indivíduo ao céu. Se fossem obras realmente transformatórias, obras no campo do amor, tudo bem. Mas não eram. Eram obras de vivência externa, de ir, por exemplo, ao Templo de Jerusalém uma vez por ano, de fazer oferendas. Era dar uma oferenda a Deus para livrar dos pecados, por exemplo, dos erros. Quando a gente sabe que não é isso. O que nos livra dos erros é a correção dos erros, é a mudança de atitude diante dos problemas da vida. Nessa passagem, Jesus apresenta a ineficiência do sistema legalista para conseguir que os homens sequer passem o umbral do reino. Jesus mostra isso. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. De forma alguma entrareis, porque aquilo lá não dava. Não dá. Não dá mais para a gente achar que, por estarmos dentro de qualquer religião, estamos salvos. Doutrina espírita, catolicismo, os protestantes, budismo, islamismo. Qualquer religião, ela não salva. O que faz o indivíduo conquistar a felicidade são as suas atitudes, é o seu caminhar dentro da religião. E Jesus aponta isso há 2000 anos e a gente até hoje não aprende. A gente continua achando que estar dentro de uma religião nos salva. A religião é o apoio para nos religar a Deus. E através desse apoio e dessa religação a Deus, a gente segue as leis divinas e aí se transforma. Mas não pode ser só por estar dentro da religião que estaremos salvos. Os esforços para obter a justiça mediante atos formais ou fatos considerados como meritórios carecem de absoluto valor. A gente encontra essa afirmação em Romanos, no capítulo 9, versículo 31 a 33. Paulo de Tarso dizendo que não é isso. Que não é esses esforços dessa visão equivocada. Paulo mostra claramente isso. Paulo era um fariseu, gente. Não podemos esquecer disso. E ele compreende o Evangelho de Jesus e se transforma. As atitudes do Paulo vão se modificando, ao ponto dele dizer, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. O que era o Cristo vivendo dele? Era o Evangelho de Jesus, que tinha sido incorporado por ele. E aí estava norteando a sua vida. E eu pergunto, Cristo já vive em nós? Já estamos realmente vivenciando o Evangelho de Jesus? Eu ainda não. Eu não sei os ouvintes, mas eu acho que a gente tem muito ainda a mudar, temos muito ainda a transformar, temos muito ainda a exceder os escribas e os fariseus, porque ainda nos igualamos a eles. Ainda tem pessoas que usam talismãs, que fazem oferendas a santos, a espíritos, a sei lá o que, para encontrar a paz, para conquistar bens materiais. E esse caminho, já dito por Jesus, não é o caminho certo. Não é o caminho que vai nos levar à felicidade. Jesus continua, não alcançarás, não conquistarás. O grego emprega o dobro negativo ou M. Sua forma mais enfática, equivalente a nunca, jamais. Esse não que Jesus diz é nunca, jamais. Se você não mudar, nunca, jamais conquistarás, enquanto não mudar. Não é um jamais absoluto. É um jamais
enquanto você não fizer a transformação, enquanto a sua justiça não exceder, não for maior do que a dos escribas e fariseus. E a gente tem que estar fazendo com que isso tudo se transforme dentro de nós. Temos que ter essa visão ampla, essa compreensão do Evangelho de Jesus. E a gente continua, daí Jesus fala: jamais entrareis no reino dos céus. Reino dos céus é expressão peculiar a Mateus, porque o judeu não falava o nome em vão de Deus. A gente encontra nos outros evangelistas se falando de reino de Deus. A gente encontra em Lucas, encontra em Marcos, encontra em João. Mas Mateus usa reino dos céus. Por quê? Por ser judeu e está escrevendo por judeus, ele não usa um termo que seria rejeitado. Então, ele usa das regras da lei lá e não usa reino de Deus. Ele usa reino dos céus, que tem 30 passagens de Mateus onde ele cita reino dos céus. É o reino dos céus porque sua origem, seus propósitos são de orientação divina. Porque é aquele reino que Jesus fala. É o reino interno, é a conquista da paz, é a conquista da harmonia com as leis divinas. Esse é o reino dos céus. É a conquista do amor. A ideia básica desse reino é a sujeição de todas as coisas às leis de Deus. Tudo. O reino dos céus é estar tudo de acordo com as leis de Deus. Esse é o reino. Porque é um reino de paz. Porque é um reino de amor. É um reino de harmonia. É um reino de felicidade. Porque tudo está de acordo com as leis de Deus. E quando tudo está de acordo com a lei de Deus, existe desigualdade social? Existe violência? Existe cobiça? Existe adultério? Claro que não. Então, é o reino divino. É o reino dos céus, o reino de Deus, conforme o evangelista fala. No versículo 19 e 20, temos as classificações dos homens entre os reinos dos céus. Aqueles que violam os mandamentos são os mínimos, a gente viu no programa da semana passada. E aqueles que observam e ensinam são os grandes. Jesus, ele faz uma classificação desses homens. Temos as classificações entre os mínimos e os grandes. Porque conforme as nossas atitudes, vamos ser mínimos, pequenos, ou seremos grandes. Depende do nosso viver o Evangelho. No texto do capítulo 5, lá de 21 a 48, Jesus ilustra a verdadeira compreensão da lei. Jesus, no sermão, ele vem pontuando primeiro as bem-aventuranças e depois ele começa a falar da questão moral, da questão ética. E lá, do 21 ao 48, ele faz uma ilustração da verdadeira compreensão da lei. O espírito de santidade deve permear inteiramente a personalidade humana. O que é espírito de santidade? É de crescimento espiritual, de buscar a pureza. Por dentro e por fora. Não adianta, por fora, eu, com verniz social, demonstrar que sou um homem bom e por dentro não ser. Ter relação com a humanidade em geral, sem destacar amigos ou inimigos. A gente vê isso no versículo de 21 e 23. Aos inimigos, versículo 25. Ao sexo oposto, versículo 27. Aos esposos, versículo 31. Jesus, ele começa a mostrar o dia a dia. A vivência no dia a dia. Para que a gente realmente compreenda e vivencie. Jesus oferece 6 ilustrações para esclarecer a compreensão espiritual da lei, em contraste com a interpretação errônea das autoridades judaicas. Ele apresenta 6 ilustrações. O 6º mandamento, a primeira, não matarás. Está lá no versículo 21 a 26. O 7º mandamento, não adulterarás. Versículo 27 a 30. A lei do divórcio, 31, 32. Os juramentos, versículo 36
a 37. A vingança, versículo 38 a 42. E a lei do amor, versículo 43 a 48. Ele fecha com a lei do amor. Vê que Jesus ele vem dando explicações, mostrando na prática o que era vivenciar essa verdadeira lei. O que era exceder os escribas e os fariseus. Ele começa falando e cada versículo ele vem detalhando, vem ilustrando, vem mostrando para nós o que é realmente ser cristão, o que é realmente vivenciar a Boa Nova. Ficamos por aqui e semana que vem estaremos juntos, se assim Deus permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.